Então pode ter comunismo, então. Como? Pode ter comunismo também. Pode ter tudo tem as possibilidades. É a pior... Não tem que acabar com o comunismo. Não, mas se o comunismo quiser matar os outros, pode? Não. O que você está perguntando por pode? Porque tem lugar que tem, né? Tem lugar que tem. É possível existir? Eu sou a favor? Não. Eu sou radicalmente contra o comunismo e acho que o comunismo ideológico, inclusive, é uma ideologia do Satanás. E a nós, pastores, não é uma opção ou não falar contra o comunismo. É uma obrigação. De falar contra o comunismo. Contra o comunismo ideológico. Comunismo ideológico, sim. O que é o comunismo ideológico? Meu querido, o comunismo nasce como? Marx e Engels, não é? Tem uma ideia de que, até do ponto de vista intelectual, até muito interessante a ideia deles, de que as sociedades todas evoluem em um processo. Intelectualmente, eu quando estudei isso, o meu professor americano, ele chamava marxianismo. Ó, representante do marxismo, então. De quê? O seu professor. Marxianismo. O nome dele. Não, ele se ele chamava marxianismo para dizer que ele estava interessado nos elementos intelectuais e filosóficos das ideias de Marx e Engels. Tá. As ideias de Marx eram americano. As ideias de Marx e Engels são o seguinte: você tem uma sociedade feudal que gera contradições internas e a partir daí gera uma revolução, que é a revolução burguesa, e passa para o capitalismo. No capitalismo, você tem tensões internas que geram uma revolução chamada Revolução Operária ou Revolução do Proletariado e passa-se para o comunismo. Basicamente, é uma tentativa de dar uma explicação ou criar uma lei a ser obedecida por todas as sociedades. Intelectualmente, isso é interessantíssimo. Qual é o problema dessa ideia? Que não funcionou. As sociedades não são assim. Qual foi o primeiro contra-exemplo que demonstrou que eles estavam errados? Revolução Russa, de 1917. Que você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com uma burguesia irrelevante. Os pensadores pós-marxistas abandonam gradativamente a ação na economia, porque veja que eu falei só de tensões e revoluções de índole econômica, porque para essa teoria a infraestrutura econômica é que gerava a superestrutura ideológica. Gradativamente os pensadores pós-marxistas abandonam o discurso econômico e passam a querer agir diretamente na ideologia. O próprio Lenin já tem ações muito mais ideológicas do que previa a teoria. Se nós formos para um pensador que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Antônio Gramsci, no seu livro Cadernos do Cárcere, nós vemos uma orientação explícita de ação diretamente na economia. Você acredita que a Revolução Russa deu errado, então? A Revolução Russa não obedeceu à previsão marxista. É isso que eu estou lhe dizendo. É um contra-exemplo que demonstra que a lei criada por Marx não funciona. Não é obedecida pelas sociedades. A passagem de feudalismo para capitalismo e comunismo. É porque eles não conseguiram, né? Os caras foram boicotados. Mas isso dizia que a teoria dizia que todas as sociedades naturalmente fariam isso. Por exemplo, a teoria era essa. Que dizia, por exemplo, a Revolução Industrial. Depois daí haveria tensões internas, revolução, e aí passaria para o comunismo. Todo mundo ficou na Revolução Industrial, os trabalhadores ficaram tudo tranquilo lá, cuidando das suas famílias. Não obedeceram essa lei. Essa lei comunista, do comunismo marxista, não descreve a forma como as sociedades funcionam. Como não descreve, os pensadores pós-marxistas começaram a agir gradativamente na ideologia para tentar forçar o que naturalmente não acontece. Entendi. Começaram a agir na ideologia para forçar o que naturalmente não acontece, que é o que deveria acontecer, segundo a previsão marxista. Seria um instinto natural do humano, é uma evolução natural do ser humano, seria caminhar para isso. Se Marx tivesse... Não precisaria de estímulo externo. Se ele tivesse previsto de forma, a maneira como as sociedades naturalmente evoluem, teria sido uma contribuição inestimável, intelectualmente invejosa. O problema da teoria dele é que é bonita, mas não funciona. Tem que combinar com as sociedades, porque elas não funcionam assim. Para forçar algo artificialmente, os pensadores passaram a agir gradativamente na ideologia.
Como é que se vê essa mudança que é orientada, inclusive, gradativamente e explicitamente orientada, conforme eu dizia, nos cadernos do Cássio, que foram escritos por Antônio Gramsci, que estava preso sob o regime de Mussolini. Como é que isso acontece? Essa divisão de índole econômica passa a ser feita para a índole ideológica. Então, em vez de dividir entre proletariado e burguesia, patrão e empregado, qual é a divisão ideológica que se propõe hoje para que haja domínio sobre as pessoas e force o que eles querem? Homem contra mulher, negro contra branco, índio contra não índio, nordestino contra sudestino. E assim sucessivamente. Homossexual contra não homossexual, contra heterossexual. E assim sucessivamente, tentando colocar essas pessoas em categorias para exercer domínio sobre elas. Por isso que para toda relação hoje se propõe, pelo viés do comunismo ideológico, uma relação de opressor contra oprimido. Mas não são as pessoas que estão sendo oprimidas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O gay não é oprimido. No Brasil é celebrado. O negro não é oprimido. Meu querido, o gay é celebrado. O transexual não é oprimido. Vamos passo a passo? O país que mais mata gay é o Brasil. O país que mais tem feminicídio. Meus queridos, o gay, o homossexual no Brasil hoje, ele é celebrado. Depois de anos e anos de luta. Então não é mais oprimido. Depois de anos e anos. Então Os caras se fuderam pra chegar nesse ponto. Bom, eu não sei. E ainda rolam algumas coisas. Bom, eu não sei. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, que todos têm de entender que a vida é dura. E o melhor que se pode fazer para as pessoas é dizer que elas sejam fortes e se acostumem com a dureza da vida. Todos. Homens, mulheres, homossexuais ou não. Segundo o IBGE, menos de 2% da população do Brasil é homossexual e bissexual. Certo? Sim. Segundo o IBGE, menos de 2% da população homossexual e bissexual. O LGBTismo, que diz que representa os homossexuais, nem de perto fazem isso. Porque como é que o movimento político LGBTista, que representaria menos de 2% da população, já considerando os bissexuais, consegue projetar sua bandeira no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto? É um movimento patrocinado por heterossexuais, meu querido. Não por homossexuais. Que tem por fim o quê? Ditar como as pessoas devem falar, pensar e agir. Que movimento político é esse que defende o homossexual se o homossexual pensar diferente é fortemente atacado? Basta citar um exemplo que todo mundo conhece, do hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes. Notadamente homossexual, um homem de pensamento livre, com o qual dificilmente eu concordava, mas lutaria até o fim para ele ter o direito de ter o pensamento dele e defender o que ele pensava. Muitos dos pensamentos dele eu concordava. Alguns dos quais eu não concordava. Mas um homem que devia, como todos nós devemos, ter o direito de expressarmos a nossa opinião e nosso modo de ver. Aquele homem era fortemente atacado pelo movimento LGBTista. O LGBTismo não gosta do homossexual. O LGBT, sabe quem gosta do LGBTismo? O LGBTista. Sabe quem que gosta do negrismo? Não é o negro, é o negrista. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. Não é a mulher. Vá uma mulher dizer, eu sou livre e quero cuidar da minha família. É fortemente atacada por esse movimento político. Por que que o feminismo não é radicalmente contra a participação de homens nos esportes femininos? Só existe um motivo na face da Terra para existir modalidade feminina no esporte, sabe qual é? Impedir que homens compitam com mulheres, meu querido. Fora esse motivo, não é para existir modalidade feminina. Só existe modalidade feminina para impedir que homens compitam com mulheres. A bacia do homem tem 90 graus, a da mulher tem 120 graus. Por isso que mulher não sabe jogar futebol igual a homem.